Olá, profs, tudo bem por aí? Aqui é o Prof. Rogério e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Google Forms para professores, com certificado gratuito de 16 horas. Nessa aula, eu pretendo te mostrar todos os tipos de perguntas que nós iremos abordar durante o curso. E também eu quero te mostrar um formulário pronto que nós planejamos para um terceiro ano, pois nós acreditamos que se você aprender a configurar todos os tipos de perguntas dessa aula, desse formulário pronto, você terá habilidades incríveis para utilizar e criar dinâmicas em sua aula. Então não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo com mais professores e, claro, se inscreve no canal para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então vamos para a tela. Pensando nessa perspectiva pedagógica e sabendo que muitos professores estão utilizando o Google Drive, nós vamos começar como se nós estivéssemos numa escola utilizando as pastas do Google Drive. Então vamos acessar drive.google.com, vai abrir aqui o Google Drive, nós criamos o Google Drive da turma. Aqui nós vamos entrar na pasta MF Garopa, que foi uma escola que nós criamos. Após, vamos entrar em planos de aula, que esta é a nossa organização, mas vai de acordo com a sua organização aí, o que vai ser mais fácil para você. A nossa intenção é criar atividades para uma turma de terceiro ano. Vou clicar aqui em turma 31. Criamos mais uma pasta chamada Aula 1, que é referente à semana 8/3 até a semana 12/3. Vamos entrar nesta pasta. E aqui nós já deixamos 3 arquivos prontos que vai nos ajudar aqui nessa dinâmica de criar atividades no Google Forms. Primeiramente, eu vou mostrar um formulário de demonstração para você ter a consciência de tudo que pode ser feito. Então, eu vou entrar neste formulário, vou dar 2 cliques, abriu a janela, eu vou clicar aqui em modo visualizar, que é como o aluno vai enxergar essa atividade, e aqui eu vou falar sobre cada aspecto, para você só ter uma noção das ferramentas que podemos usar. Então, eu vou comentar um por um para vocês terem a noção de tudo, tá bom? Aqui nós temos um cabeçalho, que nós vamos ensinar você como inserir esse cabeçalho, que é uma imagem. Embaixo tem o título, que esse título ele sempre vai ficar no formulário, é um título grande, quando você enviar o link ele vai dar a chamada da sua aula. Depois nós temos o título normal, onde você pode colocar informações relevantes para suas atividades. Seguindo, nós temos uma pergunta em forma de resposta curta. Aqui é para digitar respostas curtas mesmo, números ou algumas palavras, e você pode delimitar a quantidade de caracteres que o aluno pode inserir. Depois nós podemos acrescentar o tipo de resposta longa ou parágrafo. Assim você pode colocar o mínimo também de caracteres que os alunos podem inserir, textos. É muito parecido com a resposta curta, o que muda é só a questão de conferência e nós vamos falar isso mais para frente. Seguindo então, nós temos o tipo de pergunta que é múltipla escolha, onde aqui eu coloquei uma imagem que vocês podem ver, mas a maior parte das perguntas tem um lugar para acrescentarmos imagem antes da pergunta, de alguma escrita. E eu acrescentei algumas imagens como exemplo aqui para você perceber qual é o tipo. Aqui tem a opção 1, opção 2, opção 3 e também tem o outro, onde o aluno pode digitar uma outra opção de resposta. Seguindo para o próximo tipo de pergunta, nós temos caixa de seleção. Aqui o aluno ele pode selecionar mais de uma opção. A diferença entre a múltipla escolha é que ele pode adicionar mais de uma opção. Vou mostrar aqui na múltipla escolha. Na múltipla escolha você escolhe uma opção. E na caixa de seleção, podem ser selecionados mais de uma opção e você pode configurar isso, tá bem? Seguindo abaixo, nós temos o tipo de lista suspensa. A lista suspensa vai aparecer uma escrita aqui em cima, onde você vai inserir relacionado à pergunta ou que você quer que o aluno responda. E quando o aluno clica aqui ou no seu celular, aparece essa lista suspensa, onde pode ser selecionado uma resposta. Também nós temos uma ferramenta chamada escala linear, onde pode ser feito uma escala de 1 a 10, aqui eu só deixei de 1 a 5, e vocês podem acrescentar informações no início e no final para representar esta escala. Seguindo com mais uma ferramenta, pessoal, nós temos as grades, tá? Temos a grade de múltipla escolha e a grade de seleção. Segue a mesma lógica do que a gente já comentou, que é múltipla escolha e caixa de seleção. O que muda aqui? Nós trabalharemos com colunas, tá? Colunas, e trabalharemos com as linhas aqui, certo? Na grade de múltipla escolha, nós podemos marcar
uma opção por linha. Olha só. Mas nós podemos configurar que seja marcado também uma opção por coluna. Olha aqui, ó, nesse caso está configurado. Então, eu marquei na coluna 4 e na linha 1, mas aqui o sistema já me avisou, não selecione mais de uma resposta por coluna. Isso pode ser configurado e eu posso marcar mais de uma resposta por coluna se eu quiser. Mas vamos agora para a grade de seleção. Nós vamos trabalhar também com as colunas e com as linhas, mas aqui nos permite marcar mais de uma resposta por linha e por coluna. Mas também, se eu quiser que tenha só uma resposta por coluna, eu posso selecionar essa opção. Avançando, nós temos também uma função data e hora. Nós temos a data aqui, que o aluno, ao clicar no calendário, ele vai poder selecionar o dia, o mês e o ano. E também aqui na questão do horário, o aluno vai poder digitar o horário. De uma maneira parecida, nós temos essa função que é hora e duração. Ela tem a função hora, igual aqui, apareceria igual aqui, só que eu selecionei lá, para vermos agora, a questão da duração. Na questão da duração, o aluno pode colocar aqui, por exemplo, teve duração de 2 horas, 15 minutos e 30 segundos. Também é uma ferramenta que você pode utilizar. Para retomar, foram os tipos de perguntas que nós colocamos. Tá? São todos os tipos de perguntas que tem dentro do formulário e nós mostramos por uma visão do aluno. Depois tem mais algumas funções, que é adicionar imagem, ok? Aqui, isso aqui é uma imagem. Nós vamos ensinar você como adicionar uma imagem. E também como adicionar vídeos. Vídeos do YouTube ou vídeos de algum endereço que você encontrou na internet. Perfeito, pessoal. Agora que vocês têm uma noção inicial sobre algumas funcionalidades do Google Forms, eu vou mostrar uma aula pronta onde nós utilizamos todos os tipos de perguntas do formulário. E assim vocês vão conseguir ver o resultado final e após eu mostrar isso, nós vamos começar a criar um formulário do zero. O objetivo é que vocês consigam criar todos os tipos de perguntas e dar ideias para vocês criarem suas próprias atividades e aplicá-las no seu contexto escolar. Esta aqui é a aula pronta. Então, eu vou clicar aqui em visualizar para olharmos na visão do aluno e vou descrevendo com vocês os elementos técnicos que tem nessa aula. Então, nós temos um cabeçalho aqui. Nós vamos ensinar você como inserir o cabeçalho. Nós temos o título permanente. Esse título, quando você envia o link do formulário pronto, ele vai aparecer lá na pré-visualização. Após, nós temos um título normal, que a gente pode estar criando e excluindo ele com uma descrição. Temos a opção do aluno digitar o nome completo e a gente pode tornar obrigatório ou não. Aqui nós já temos uma imagem adicionada com uma informação em cima, responda as perguntas abaixo. Olá, você já estudou medidas de tempo, como os dias, meses, anos, horas e minutos? Vamos falar da importância do uso do calendário e relógios que nos ajudam a controlar o tempo. E aqui começam as perguntas. Nós temos a pergunta 1. Quantos meses tem um ano? Aqui nós utilizamos uma resposta curta. Depois temos o 2, também utilizamos uma resposta curta. A questão 3, utilizamos uma resposta curta. Quantos meses faltam para o final do ano? E colocamos algumas dicas na descrição. Digite a palavra, digite em números. E vamos clicar então para a próxima seção. Na próxima sessão, aquele título ainda continua. Venha fazer a aula 5 com o Prof. Rogério. E aqui começa o título da sessão. Continue respondendo as perguntas. Então, vamos para a questão 4. Alguns meses têm exatamente 30 dias. Quais são eles? E aqui o que nós podemos observar? Que tem uma imagem, abaixo da pergunta e tem também uma descrição. Então, nessa pergunta aqui, o aluno vai marcar quais dos meses têm 30 dias, certo? Vamos avançando. Temos a pergunta 5, que ele é de múltipla escolha. Então, o aluno pode marcar uma resposta por pergunta. Quantos dias tem o mês de fevereiro? Dica, olha o calendário. Pergunta 6 é que nós deixamos habilitado uma resposta mais longa, mas depois nós vamos aprofundar um pouco mais entre as diferenças de respostas longas e respostas curtas. A questão 7 também é uma questão de múltipla escolha, onde o aluno pode selecionar uma opção somente. A questão 8 da mesma forma.
Vamos clicar em próxima. E nessa seção ainda continua esse título permanente, mas aqui no título da seção nós já acrescentamos uma informação, um feedback incentivando o aluno. Nós não sabemos se ele está indo muito bem, mas nós já estamos interagindo com ele de uma maneira virtual. Na questão 9, qual é o mês do seu aniversário? Aqui o aluno pode escolher o mês do aniversário dele. E é uma lista suspensa esse tipo de pergunta. Vamos avançar para a questão número 10. Quantos dias tem em cada mês do ano? Aqui nós já começamos a usar as grades. Adicionamos uma imagem e adicionamos colunas e linhas. Nesse modelo, o aluno pode responder uma vez por linha. Mas também, se você preferisse fazer outra dinâmica, você poderia colocar a opção para ter uma resposta por coluna. Chegamos na questão 11. Marque quantos meses tem em cada bimestre. Colocamos uma dica, um bimestre tem 2 meses. Aqui, o aluno pode marcar mais de uma opção e interagir de maneira virtual. Se for um bimestre, se for 2 bimestres, assim o aluno pode marcar os meses. Chegando na questão 12, nós utilizamos a questão da data e do horário. Que dia é hoje e que horas são? Aqui o aluno pode escolher no calendário qual é a data de hoje e também adicionar uma hora através da digitação em um relógio digital. Nessa parte, nós inserimos um vídeo para falar sobre o conteúdo que estamos mostrando. E abaixo, começamos com questões referente ao conteúdo do vídeo. Então, na 13ª questão, que horas são? Veja a imagem do relógio. Aqui o aluno pode marcar a hora do relógio. Continuando, na questão 14, quantas horas tem em 90 minutos? Aqui nós utilizamos uma questão de duração. Assim, o aluno pode digitar levando em consideração a hora, os minutos e os segundos. Aqui não é uma questão, mas é um feedback que você pode interagir com os alunos. Eu fiz utilizando a escala linear. Então, ela utiliza uma escala de 0 a 10 e também pode colocar informações na parte da esquerda e na parte da direita. Vamos ver. Responda para o prof. De 0 a 10, quanto você está feliz hoje? Assim, o aluno pode marcar conforme o seu sentimento. E, por fim, nessa aula, acrescentei uma imagem com emoji. Qualquer dúvida, envie mensagem para o professor. E abaixo, inseri uma pergunta com resposta longa. E essa pergunta, o que você achou dessa aula? Assim, o aluno pode interagir conosco, dando feedbacks e falando alguns anseios dele durante a aula. Então, essa foi a aula pronta. Agora, vamos começar criando do zero. Vamos lá!